E a continuidade, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16. Eu repito, Gênesis 35, 16. Já estão se preparando e já vou entrar em oração para que o Espírito Santo fale com todos nós, em nome de Jesus. Meu Pai Celeste, Tu és bom, Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje à noite, famintos e sedentos, nos vimos a Ti para, com uma expectativa de recebermos a porção necessária. Nem mais, Senhor, nós não queremos receber aquilo que nós não possamos digerir, mas queremos receber apenas, meu Senhor, aquilo que nós possamos entender e receber. Assim nos confiamos, Espírito Santo, que por meio dessa leitura o Senhor possa me usar e extrair dela o devido ensinamento para que todos aqui saiam com o conhecimento e a sabedoria que em Sua palavra há e se encontra. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Estão preparados? Gênesis 35, 16. Eu quero refrescar a sua memória daquilo que eu preguei a semana passada, que foi uma palavra para mim, todas as palavras são lindas, aquilo que Deus nos dá, mas para mim uma das palavras mais impactantes que talvez nesse ano eu tenho recebido por parte de Deus. E eu ensinei acerca da direção que Deus deu a Jacó para subir até Betel. Se você não viu essa palavra, está registrada. Gente, corre lá ouvir depois, é fantástico. Deus deu a Jacó uma direção para subir para Betel. E eu ensinei que Betel, que significa casa de oração, e a representação, na verdade, de Jerusalém. Por quê? Porque esse Betel que Deus estava falando para ir e a se apresentar um altar junto e para que Jacó venha levar toda a família até lá, em Canaã, pois havia uma pedra lá. E nessa pedra é a pedra justamente que Jacó usou para encontrar descanso quando ele precisou fugir de Esaú. Lembra disso? Pois eu falei que essa pedra não era qualquer pedra, não era uma pedra aleatória, era a pedra da rocha, que até o dia de hoje está lá naquela esplanada em cima do Monte Sião, no Monte da Rocha, que é outro nome, aonde estava construindo o primeiro templo, construído por Salomão, e o segundo templo reformado pelo rei Herodes, e aonde estará construído o terceiro templo, que em breve será construído. É um lugar profético, e Deus tem falado tremendamente através dessa palavra. Mas agora, nós vamos estudar no capítulo 16, outra parte sobre os ensinos que Deus fez com Jacó. Né? Em versículos anteriores, eu não li, mas eu já falo para vocês, se vocês querem ler, é algo muito interessante. A Bíblia revela que Jacó teve essa experiência com o Todo-Poderoso. Depois desse grande encontro com em Betel, o que aconteceu? Deus se revelou. Olha isso, que tremendo. Deus se revelou com Jacó e a Bíblia diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, reafirmou o novo nome de Jacó, que seria chamado de Israel. Agora você sabe de onde vem a palavra Israel. É o próprio nome que Deus deu a Jacó, porque de Israel surgiria
pelos filhos de Jacó as 12 tribos. Os filhos de Jacó realmente gerou as 12 tribos de Israel. Agora você entendeu por que Israel? Agora você entendeu por que as 12 tribos de Israel? Pois bem, assim aconteceu debaixo de um grande encontro com o Todo-Poderoso. E não foi um encontro de um sonho. O próprio Jesus veio até Jacó, porque a Bíblia diz que o poderoso o visitou e depois o Senhor subiu no céu. Ele veio na terra e subiu. Obviamente não vai ser o Pai, né? Porque o Pai, ele está do céu. Ninguém pode ver o Pai. Então o único a descer e falar com o homem, obviamente, é Yeshua, Jesus Cristo. Aquilo que a lei, o Antigo Testamento fala tanto e que a graça revela. Tremendo, meus queridos. Depois disso, Jacó passou por dor de enterrar sua mãe, Rebeca. Jacó passou por uma fase no qual todos nós podemos passar em perder um antes querido. Perder a mãe, perder alguém que ama tanto. E já vamos ler o que está a seguir. Em Gênesis 35:16. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado junto do caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Pois bem, é uma fase difícil, como eu já lhe falei anteriormente, no qual todos, até mesmo o homem de Deus, passam por perdas. E Jacó não somente perdeu sua mãe, mas pouco tempo depois de um parto muito difícil, pois Raquel, a sua amada, o seu primeiro e grande amor, faleceu ao dar à luz a um menino que ela chamou de Benoni, mas que depois Jacó chamou de Benjamim. Então, antes de morrer, tenta me seguir agora, meus amados. Antes de morrer, pela dor que Raquel passou, Raquel colocou o nome do seu filho de Benoni. O que significa Benoni? Significa filho da minha aflição. Vamos repetir tudo? Filho da minha aflição. Ou seja, Raquel colocou o nome do seu filho conforme a sua dor, conforme a vida que ela estava passando quando ela estava sofrendo para se dar à luz a seu próprio filho. Mas disse a palavra de Deus que Jacó, ele interveio e ele não colocou o nome que Rebeca tinha colocado. E Jacó mudou o nome, porque não aceitou
que o menino se chamava de filho da aflição, de Benoni. Ele não aceitou. E ele colocou o nome do seu filho de Benjamim. O que significa Benjamim? Benjamim significa filho da minha direita. Filho da minha direita, Benjamim. Eu gostaria de estar meditando nesta noite com vocês sobre essa passagem, obviamente digna de reflexão. Como eu já falei em estudos anteriores, passados, na antiguidade, em tempos antigos, o nome que os pais davam a seus filhos era conforme aquilo que os pais estavam vivendo. E tudo o que é cobertura paterna, profetizar sobre sua geração, teria um peso, seja benigno ou seja maligno, porque depende do que os pais proferem. Isso você deve aprender, pais, porque você não pode amaldiçoar seus filhos, porque não apenas o nome, aliás, sim, o nome que você dá a seus filhos tem um peso no mundo espiritual. Satanás cata essas palavras e assim a usa para assim influenciar a sua geração. Quando um pai diz, estúpido, quando um pai diz para seu filho, seu bobo, quando seu pai fala assim, você não serve para nada, e outras palavras, não tão light, mas assim, muito mais pesados em alguns lares que estão me vendo aqui, vocês não têm noção o peso que uma autoridade lançando palavras, lançando nomes sobre seus filhos, sobre aqueles que estão debaixo da sua cobertura, pode produzir. E Jacó sabia disso. Jacó sabia disso, por isso, inclusive, que ele mudou de nome do seu filho, cujo primeiro nome foi dado como Benoni, dado pela sua esposa, por aquilo que ela estava passando. Filho da minha aflição. Benoni. Espera aí. Um homem espiritual, ele reflete sobre aquilo que sua geração precisa ser. E vê diferente do como Raquel vê. E eu vou falar sobre isso. O que chama a minha atenção aqui é que Jacó, mesmo perdendo sua esposa amada Raquel durante o parto, porque ela morreu, ele não apoiou o nome inicial da criança. Ele não apoiou. Porque mesmo que Raquel tenha sofrido para gerar Benjamim, imagina, antes de nascer, já colocar um nome para o bebê que o definiria como culpado pela morte da mãe. Porque era uma forma da mãe colocar o nome Benoni como filho da minha aflição, ou seja, você é o culpado da minha morte. Você é o culpado daquilo que eu estou passando agora, de morrer. Eu estou morrendo, então seu nome é Benoni. Peraí. Ou seja, já iniciando a vida, o bebê receberia uma culpabilidade sobre os ombros dele, sobre a morte da sua mãe? Não.
E Jacó entendeu isso. Nós não podemos colocar a culpa. Mãe, você não pode culpabilizar seus filhos por aquilo que você viveu. Porque os seus filhos hoje são aquilo que você foi e aquilo que ainda você é. Porque se você houvesse ensinado seus filhos no caminho de verdade, da santidade, da palavra de Deus, meus queridos, até o dia de hoje seus filhos teriam outra disposição. Mas para que seu filho nasce como Benjamim e não como Benoni, você precisa ser uma Raquel que não morre, mas que vive. Você precisa ser uma Raquel não morta, mas viva. Não culpabiliza o mundo todo por causa da provação e por causa da aflição que tu passou. Porque um homem que é de Deus te exortaria e te diria, um Jacó, né, de verdade, o nome dele não será Benoni. Mesmo se no passado trouxe que aflição, sofrimento para a tua vida, não o amaldiçoa. Viva tu, Raquel, e não se deixa morrer, mas não coloca o nome do teu filho Benoni. Ouve Jacó e o coloca como Benjamim, o filho da minha direita. O que significa? Aquele que está na minha direita, aquele que eu vou confiar. O que significa estar na direita? Quando a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai. É o assento de confiança do próprio Pai. E aquilo que está em segundo é aquilo que ocupa o maior espaço, mais importante, de honra. Pois assim Jacó o quis ver. Em outras palavras, quando Raquel colocou Benoni no bebê, seria dizer, por causa da minha aflição que eu passei, você nasceu e eu morri. Mais ou menos Raquel fez isso. Mas Jacó, ele não agiu sentimentalmente. Em memória à sua esposa, concordar comigo, Jacó poderia manter o nome de Benoni. Olha só, imagine, depois da morte dela, muitos diriam, nossa, eu amava tanto, 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 tanto Raquel, que era a mulher da minha vida. Eu vou honrá-la. E se ela diz que era Benoni, então eu não quero desonrá-lo. Não, meus queridos. Porque o negócio é sério, não é sentimental, não é emoção, não é alma, é princípio espiritual. Aquilo que você declara no mundo espiritual é tomado ou por Satanás, para ele agir contra essa pessoa, ou se é benigno na vida de um santo, de uma pessoa que obedece a Deus, é tomado pelos anjos do Senhor, é tomado pelo Espírito do Deus vivo, para assim fazer com que o mundo espiritual conspira em seu favor para que se cumpra a sua palavra. Assim funciona quando um homem, seja bom, seja má, profere uma palavra, seja de bênção ou seja de maldição. Pois, por que Jacó não manteve o nome de Benoni?
Vocês acham que ele desrespeitou sua esposa que partiu? Vocês acham? Não. Pois eu lhes digo nessa noite, Jacó, ele tinha se tornado Israel, um homem que falava com Deus, um homem que respondia segundo as diretivas de Deus e não segundo os seus sentimentos. Pois você deve aprender a ver como Jacó vê e não como Raquel vê. Alguém aqui está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí atrás? Então, por favor, todas as famílias que estão ouvindo essas palavras, diga amém. Porque eu sei que Deus está falando com muitos aqui. Vocês devem aprender a ver como Jacó vê. E mesmo na tragédia de perder a sua própria esposa, Jacó não viu Benoni, mas viu Benjamim. Uma pessoa que tem a palavra de Deus guardada no seu coração, ele deve saber ver o lado positivo da vida. Deve sempre recorrer à palavra da sabedoria e olhar como Deus vê e não como Raquel viu. Raquel, ela viu a dor e a aflição e transferiu para seu filho esse legado. Mas Jacó, ele viu Benjamim e viu o filho na sua direita. Tu consegue ver teu filho na sua direita? Ou no último da fila? Veja-o do seu lado. Estar na direita do pai é sempre estar em concordância com o pai e ocupar um assento prioritário dentro de casa. Então veja seu filho assim, veja sua esposa assim, veja sua esposa desse jeito em nome de Jesus. Amém. Pelo sofrimento de muitos, ainda não terem uma vida ordenada, uma vida reta nos princípios da palavra. A casa toda apanha. Por quê? Porque os pais transferem para os filhos o que viveram ou ainda estão vivendo. Ou seja, o ruim de escolhas passadas. É isso que acontece na vida de muitos. Vocês podem passar por situações difíceis no seu trabalho. Ou você pode passar por momentos difíceis no seu casamento. Mas mesmo que tudo isso possa representar um grande parto, um parto difícil de gerar a vida e a alegria, pois eu lhes digo, não veja tu como Raquel, mas vê como Jacó. Porque Raquel, ela é pessimista. Raquel transfere suas dores para o seu esposo e seus filhos. Raquel não quer ver com olhos da fé. Raquel apenas olha para a circunstância. Raquel desiste de viver. Raquel morre. Mas Jacó, o que dizer de Jacó? Jacó sabe lidar com partos. Jacó sabe lidar com partos mal sucedidos. Jacó sabe separar a emoção das coisas do espírito. Jacó profetiza sobre seus filhos bênçãos e não maldição. Jacó entendeu que o menino será o que seus pais vivem e ensinam a eles serem. Jacó é homem que crê naquilo que a palavra disse.
Raquel, alguém está me ouvindo? Alguma Raquel está me vendo aqui? Você quer morrer no parto? Porque você pode falar e alegar, pastor, eu estou vivendo um parto dentro da minha casa. Eu estou a ponto de morrer. Morrer espiritualmente. Porque eu sinto as dores do parto. A minha alma é aflita e não aguento mais. Raquel, deverias ouvir Jacó. E não deverias ver a situação com olhos naturais, mas deve começar a ver esse parto com um propósito de Deus trazer vida a um menino que tu deves chamar de Benjamim e não outro nome do filho da minha aflição. Porque o teu menino será aquilo que tu profetizar ele ser. A tua vida será tal qual você a projeta. Se você projeta como Jacó o seu amanhã, por causa da sua obediência à palavra de Deus, meu querido, assim será. Em nome de Jesus. Entendeu? Glória a Deus. Então acredito que você não quer morrer no parto, né, Raquel? Ou você está decidida a lutar até o fim, lutar com armas que o Espírito Santo e a palavra lhe dará, então certamente você viverá. Aleluia. Eu continuo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Bom, assim morreu Raquel e foi sepultado junto do caminho de Éfrata aqui em Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Versículo 21. Disse: Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Ai, ai, ai. Passou-se o tempo, aconteceu uma tragédia dentro de casa, mas algo muito sério. Naquela época era permitido, na lei, que os escolhidos tivessem outras mulheres. Jacó teve a Lia e a Raquel, mas também teve concubinas. Não eram mulheres, mas eram pessoas no qual também Jacó se relacionava, né? E, inclusive, se relacionou para quê? Para ter alguns outros filhos que Jacó teve, né? Que inclusive fazem parte das 12 tribos de Israel. E Ruben, ele fez algo realmente escandaloso e deitou-se com a concubina do seu próprio pai. Olha isso. Com o tempo, meus amados, os filhos de Jacó revelaram quem eles eram. É muito importante se interessar sobre a personalidade daquilo que o início, esses 12 foram. E as escrituras dizem que Ruben, filho de Jacó, desejou a concubina de Jacó e se deitou com ela. Agora, o que nós aprendemos sobre o caráter dos filhos de Jacó? Em estudos passados, já falei sobre algo importante, né? Embora nós não temos muitas informações sobre os filhos de Jacó, né? Sobre a característica e o caráter,
Mas nós sabemos que desde os tempos que Jacó morava em Sucote, lembra disso? Os filhos de Jacó apresentavam falsidade, ou seja, eram filhos falsos. Não tinha a essência de Jacó, que foi tratado, claro, com o tempo. Jacó não era tão perfeito assim tampouco, né? Precisou passar por muitos tratamentos, já falei sobre isso, passar por Labão, ser transformado, humilhado e assim aprender a ser um homem de caráter, porque em Jacó estava um engano. Mas os filhos, não creio que os filhos de Jacó nasceram e assim se tornar realmente pessoas dignas de confiança e já preparados. Não, não, longe disso. Eram pessoas falsas, diz a palavra do Senhor, pessoas com ódio, sem caráter, rancorosa e pessoas inclusive violentas. Se vocês querem uma referência disso, a falsidade dos filhos de Jacó, está registrado no livro de Gênesis, capítulo 34, versículo 11 a 13, em que fala sobre isso. E logo depois de ser falso, o que aconteceu com os filhos de Jacó? Eles manifestaram ódio para Siquém, que era um governador, né, e o seu próprio pai, que se chama Amor, né, cujo com esses fizeram um pacto e não cumpriram. Ou seja, os filhos de Jacó eram pessoas sem palavras, sem caráter, violentos, enganadores. E Rúben, além disso, revelou um homem impuro. Se revelou um homem totalmente impuro. Porque para deitar com a esposa, não com a esposa, com a concubina do seu pai, tem que ser um homem desonroso e, além disso, impuro. Agora, eu gostaria que vocês vejam comigo as consequências de um homem ou uma mulher que comete adultério. De um homem como Rubem, que cometeu adultério ou impureza sexual quando essa pessoa não se arrepende. Pois antes de morrer, você sabe que era costume, assim como aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó fará, antes de morrer, os patriarcas chamam seus filhos e aí liberam suas bênçãos ou suas maldições, tudo dirigido pelo Espírito Santo. Pois eu vou dar um pulo à frente. Em Gênesis 49, versículo 3, olha o que aconteceu antes de Jacó morrer. Por causa do adultério, por causa de Rúben, mesmo ser um homem que ouvia a palavra de Deus, olha que Rúben colheu no dia da prestação de conta. Olha que Jacó diz: Rúben, tu és meu primogênito. Rúben foi o primeiro a nascer. Minha força de Jacó e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Ou seja, preste atenção, Rúben, ele tinha tudo para ser abençoado. Rúben tinha tudo para possuir ou ocupar um assento diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele tinha a força de Jacó, a força do seu pai. Anota isso. O que significa um filho ter a força do seu pai espiritual? O que significa isso? É ter a porção que estava. Ele tinha a capacitação, ele tinha, para ter, ele deveria ter a unção
do seu pai. Ele tinha as palavras de Deus que o pai recebia de Deus. Por quê? Porque a força de Jacó estava no Senhor, estava ele em conhecer Deus, não estava na força do seu braço. E Jacó diz, tu tinha minha força. Ou seja, Jacó diz para Rubem, Rubem, resumindo, tu tinha a palavra, tu ouvia as minhas palavras, tu ouvia a palavra de Deus, tu tinha tudo para ser forte. Mas tu me desonrou. E Rubem tinha recebido esse privilégio. Que mais? Que mais? Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jacó profetiza e diz, tu era inconstante como a água. Ou seja, um dia firme e no outro dia estava metido a fazer coisas que não agradavam a Deus. Um dia estou firme, outro dia não. Outro dia estou bem, outro dia não estou bem. E aí faço besteira. Outro dia, inconstante como a água. Porque mesmo recebendo a força da palavra de Deus que seu pai transmitia para ele, ele vacilava. E a sua inconstância o tornou um derrotado. E olha que Jacó termina dizendo, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste e subiste à minha cama. Pois Rubem, agora Rubem escuta, porque tem Rubens que estão me vendo aqui. Rubem, mesmo sendo o primogênito, perdeu seu assento. Ele perdeu seu assento porque foi negligente e mesmo ouvindo as palavras de Deus, ele não se esforçou a prevalecer firme sobre a rocha. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Até quando? Rubem, até quando tu vais ser inconstante como a água? Rubem foi derrotado pela sua própria concupiscência, pelo desejo da sua carne e por desonrar seu próprio pai. Rubem deitou com quem não deveria deitar. E a impureza de Rubem o levou a perder o que jamais deveria perder. Pois se muitos Rubens continuam do jeito que estão agora, vão perder a oportunidade da sua salvação e não entrarão no reino dos céus por causa da sua impureza, por causa da sua cobiça e da desonra do seu Pai, tanto celestial como espiritual, que ora por sua vida. E você, o que retribui? O que você faz com ele? Secretamente, você o desonra. E você não fala para ele, obviamente, você não fala para Jacó o que você vai falar, o que você vai fazer. Mas no culto, você entra no seu quarto, você vai até a prostituta, seja por internet, seja pelo computador, seja de qualquer outra forma, porque a cobiça e a impureza está em Rubem. E a pureza é tão dominante em Rubem que até mesmo desonrar seu próprio pai não há problema. Ou seja, a impureza faz com que um homem perde completamente a cabeça. Perde completamente a cabeça.
e faça coisa tão louca como Rubem fez. Alguns conseguem se ver em Rubem. Pois Rubem se tornou um Esaú que deveria ter sido o primogênito, mas pela sua falta de honra ao Pai Celestial e a seu pai natural, ele deu tudo a perder. Alguns que estão me vendo aqui, pois mesmo ouvindo Jacó, mesmo recebendo a força de Jacó, eles desonram Deus porque querem andar como Rubem andou. Deitam com Bila cada vez que entram em sites indevidos, desonram suas autoridades, porque faz o que é abominável. Vocês têm noção, porque tem pessoas que se deitam com Bila e acham que não tem problema. Até que tu não tem noção das consequências graves para a tua vida na eternidade, se você não cai a ficha e entender que é grave, que os pornógrafos, que os adúlteros, que os fornicadores não vão entrar no reino de Deus. Ah, mas eu sou homem. Ah, eu sou mulher, eu sou carente. E assim... Não, mas quem não faz isso? Quem não faz isso? Os que querem ir para a eternidade, os que querem ir para o céu, os que defendem sua honra e não desonram o seu Pai Celestial e não desonram a sua autoridade espiritual em fazer as coisas ocultas, mas Jacó terminou sabendo. Jacó terminou sabendo que Rubem deitou com Bila. Pergunta-me por quê? Porque Jacó é um homem de Deus. E de um homem de Deus, tu não esconde. Sabe que quando Rubem deitou com a concubina do seu pai, a desgraça e a perda não veio no imediato, mas é apenas no final. Na prestação de conta que o homem chorou. Mas ali não haverá mais como voltar atrás. Eu falei hoje com Raquel. E eu falei hoje com Rubem. Hoje foi o dia de Deus me usar para falar com as Raquéis, aquelas que não vê como Jacó vê e tem que parar de ser pessimista e assim, independente de passar pelo parto que for na sua vida, você ver como Deus vê e não como a circunstância da vida lhe proporcionou e que Deus permitiu. Porque se você, mesmo sofrendo por causa da justiça, e ver como Deus vê, você vai gerar um Benjamim. Mas se você está num lar, Raquel, e nesse lar você não tem um Jacó, pois o seu esposo vai concordar com você. E Raquel vai morrer, e aquilo que você vai gerar é um Benoni, ou seja, um derrotado. E você, Rubem, eu lhe aconselho de tomar uma posição séria e parar de oscilar.
se firmar na rocha, porque tu não sabe o dia da tua visitação. Tu não sabe o dia que Jacó vai te chamar e dizer: tu és, e assim será. Tu não culparás a tua primogenitura, e tu foi inconstante, por causa disso. Esse assento que tu deverias ter, tu não terás. Porque o dia da prestação de conta chegará. Eu oro por ti, Raquel e Rubem. Meu Pai, como o Senhor tem falado, como temos aprendido com Sua palavra. E eu não falo isso, Senhor, para fazer com que as pessoas se sentem culpadas, mas sim que elas caem em si e se vejam nesses personagens bíblicos, cujo por causa desses, hoje nós temos histórias no qual podemos aprender e não repetir os erros que esses cometeram. Oro primeiro por Raquel, Pai, que até o dia de hoje lamenta do parto, que a faz morrer e que a torna uma mulher aflita e projeta seu amanhã pela aflição daquilo que ela está vendo. Mas hoje, Senhor, Jacó decide mudar o nome daquilo que essa pessoa está gerando. A vida que Raquel está gerando, Jacó está dizendo, será Benjamim. Tu crês em mim, Raquel? Olha nos meus olhos, em nome de Jesus que está aqui, que eu invoquei e que eu estou orando. Diga comigo, Senhor Jesus. Repete, Raquel. Senhor Jesus, eu me arrependo do meu pessimismo. Eu me arrependo, mesmo na minha dor, de achar que eu sou uma derrotada, um derrotado. Eu decido ver, pela palavra de Deus, que há esperança enquanto estiver com a esperança, que é Jesus. Agora, Rubem, repete, Senhor, eu me arrependo da impureza, da pornografia, da fornicação, do adultério. Me arrependo de desonrar o meu Pai Celestial, por desonrar minha autoridade e por não tomar a sério da gravidade que é cada vez que é no culto eu desonro meu Senhor. Perdoa, Senhor. Eu não vou mais cometer esse crime diante dos teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz, amém.